Minha igreja, mas eu estou pela obediência. Agradecer aos pastores pela oportunidade, a irmã Débora por ter me convidado, a minha pastora que veio, os irmãos todos. Glória a Deus! Que é 50% do meu ministério. E a cada um de vocês que está aqui, irmão. Eu sei que você não vai voltar para casa da mesma forma que você chegou. Porque o Espírito Santo vai falar no coração de cada um aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra lá em Romanos 8. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a ti. Romanos 8, 28. Eu vou ler alguns versículos, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, comigo. Amém? Romanos 8, 28. A palavra do Senhor vai dizer assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aí no 32 vai dizer assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Daí eu quero ler no 35 a seguir. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por amor daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, porque está de Deus, que está em Cristo nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém. Só a palavra, ela já fala por si. Não precisava nem de uma ministração. A palavra, ela se renova todos os dias, irmãos. É, Deus. Quando o Espírito Santo me deu essa palavra, ele já veio me dado há alguns dias. Eu não sabia que era para ministrar nessa igreja, mas o Espírito Santo já vinha falando comigo. Essa palavra se encontra em Romanos, né? E foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele, antes de ele ter um encontro com Jesus, né? Ele era o perseguidor dos cristãos, né? Do povo de Deus. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, assim como eu e você, ele passou a fazer a vontade do Senhor, a ser adorador, a fazer aquilo que o Senhor chamou ele para fazer, né? Ele veio para um propósito, assim como eu e você. Nós viemos para um propósito, irmãos. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui por coincidência. Você não está aqui sentado nesse banco porque você quis, não. É porque o Espírito Santo te chamou. O Espírito Santo sabe o dia e a hora de ter um encontro comigo e com você. Talvez lá na tua casa tenha alguém que está afastado do caminho do Senhor ou nunca teve no caminho do Senhor. Mas Deus sabe o dia e a hora de ter um encontro com Ele. É, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu marquei algumas coisas, irmãos, porque a gente fica bem nervosa. E como eu disse, é a primeira vez que eu estou vindo ministrar numa igreja e é só a quarta vez que eu estou ministrando a palavra. Mas eu sou adoradora, eu estou aqui para agradecer o Senhor. Então vocês me perdoem se algumas coisas eu leio, porque eu pedi para o Espírito Santo e eu escrevi, né? O primeiro passo para que venha a acontecer de a gente ter esse encontro com o Senhor é o arrependimento. Todos nós, né, eu creio que vocês, aquele que ainda continua praticando algo, porque eu não sei, mas o Espírito Santo sabe, algo que não agrada ao Senhor, é momento de arrependimento. Todos nós temos a chance de se arrepender todos os dias. Todo momento o Espírito Santo dá a chance de a gente se arrepender, para que a gente possa viver o nosso propósito. Eu marquei aqui, irmãos, o significado de propósito. Propósito, intenção de fazer algo, aquilo que se arrisca, que busca, que alcança, objetivo, realizar planos, alvo.
Então nós todos temos um propósito. E o nosso propósito, o nosso alvo é ir morar no céu com o nosso Criador. E morar no céu com Jesus. Foi para isso que nós somos chamados. Nós somos todo dia preparados. Mas a palavra do Senhor aqui diz, né, que a gente vai sofrer tribulações, que a gente pode passar por perseguições, mas nada nem ninguém pode separar nós do amor de Jesus. Não é a luta, irmãos, não é a dificuldade, não é aquele problema lá dentro da tua casa. Essa semana eu tive várias experiências com Deus, até eu entender, porque eu ainda estou aprendendo, irmãos. Então até eu entender que quando a gente vai ministrar algo, às vezes a gente passa por alguma situação, a gente sofre sim, porque o cristão sofre por alguns momentos até ele entender. Mas nós precisamos entender quando vir uma provação dentro da tua casa, quando vir uma perseguição lá no teu trabalho, ou na tua família, entenda que tudo é propósito do Senhor, para que você venha a ser aperfeiçoado por Senhor. Como que nós vamos aprender se nós não passar pelas dificuldades? Como que o Senhor vai nos moldar se a gente não passar pelos problemas? Como que eu vou falar, né? Vou citar um exemplo, como é que eu vou falar que um remédio ele cura se eu não tomar ele, correto? Então como é que a gente vai falar que o nosso Criador, ele liberta, ele salva, ele transforma, se nós não passar por esses problemas? Então nós precisamos entender. O segundo passo, irmãos, primeiro entender o nosso propósito, né? Para que a gente foi chamado, entender quando vinha a provação. O segundo é a fé. Se nós não tiver fé, irmãos, não adianta de nada. Porque não adianta você estar todo dia na igreja, não adianta você fazer campanha, não adianta você fazer propósito se você não tiver fé naquele que pode mudar a tua história, naquele que pode entrar lá na tua causa e mudar a situação, naquele que pode entrar lá dentro do coração do teu filho e mudar o coração dele, do teu esposo, dos teus pais. Eu não sei o teu problema, mas o Espírito Santo do Senhor sabe. Então assim, irmão, até a palavra diz, né? Lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tiver fé, você não vai agradar o coração do teu Criador. E como que a gente tem, se a gente tem falta de fé, irmãos, nós precisamos pedir para o Senhor. A palavra do Senhor diz: pedir, dá-se-vos-á. Se você pediu e ainda não recebeu, é porque você pediu mal. Talvez você não pediu com aquele desejo no coração, porque o Senhor conhece o nosso coração. Então, se te falta fé, irmão, se tem uma situação que você está vivendo e está te faltando fé, peça para o Espírito Santo. Eu sempre costumo contar que eu tenho uma experiência com Deus, que é eu e o Senhor, que tudo que eu vou fazer, até quando eu fui escrever aquilo que o Espírito Santo me falou, eu digo: Espírito Santo, senta aqui. Eu arrumo uma cadeira para o Espírito Santo sentar do meu lado, para que ele venha me ensinar, para que ele venha me dar graça, para que ele venha me capacitar. E assim você precisa pedir. Se é a fé, se é mais sabedoria, se é mais graça, peça para o Espírito Santo. Porque se você não tiver fé, você não vai agradar o coração do Senhor. Amém, irmãos? Outro meio de a gente agradar é ser gratos. Precisamos ser gratos. Nós, irmãos, eu e você, porque a palavra, eu sempre falo que quando a gente vai ministrar, a palavra primeiro ela vem para mim, para depois para a igreja. Então assim, primeiramente é eu, o Senhor está falando comigo, está me corrigindo, para depois a igreja. Nós precisamos ser mais gratos, irmãos. Muitas das vezes, o que nos afasta da presença do Senhor é um problema, é uma tribulação, a gente já não quer mais ir na igreja, a gente já fala que eu sirvo a Deus, mas não muda, eu faço tudo certo, mas não muda, eu oro, mas não muda. A tua murmuração te afasta da presença do Senhor. Quando tem murmuração, o Espírito Santo se entristece, irmãos. Quando a gente não é grato ao Senhor, ele se entristece, porque ele já pagou alto preço lá na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Ele não precisava fazer mais nada por nós, mas pela sua bondade e misericórdia, ele ainda nos dá graça, ele nos dá fôlego de vida, ele nos dá a condição de trabalhar pela sua infinita misericórdia. Então nós precisamos ser mais gratos, irmãos. Nós precisamos agradecer ao nosso Criador todos os dias, abrir o nosso olho e dizer: obrigado, Espírito Santo, pelo fôlego de vida, obrigado pela nossa casa,
casa, pela nossa família. Se a gente está com algum problema, obrigado por essa dificuldade, Senhor. Porque é nessa dificuldade que o Senhor quer me ensinar algo. Outra coisa, a gente nunca, às vezes Deus ele não dá pra gente porque não é o momento e a hora. Deus, ele sabe o momento e a hora de te entregar a tua vitória. Às vezes ele não entregou, irmão, porque você não está preparado. Porque se ele te entregar a tua bênção hoje, amanhã você está saindo da presença dele. Porque pode ver, nós somos ruinzinhos. Se a gente está passando prova e luta, às vezes a gente murmura, mas a gente corre para os pés do Senhor. Mas se está tudo bem, a gente descansa, a gente relaxa, né? E daí a gente relaxa hoje, a gente relaxa amanhã, e a presença do Espírito Santo vai fazendo isso aqui da vida da gente. E a gente vai relaxando, e o Espírito Santo vai se afastando. Então, por isso que muitas das vezes Deus permite a aprovação na nossa vida. É porque Ele sabe, se nós estiver passando uma aprovação, nós vamos estar aos pés dEle, buscando a presença dEle, adorando Ele em todo o tempo, irmãos. Glória a Deus, Aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Oh, glória. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Irmãos, aqui a palavra fala que nada, né, pode nos separar do Senhor, e fala aqui que por amor do Senhor nós enfrentamos a morte todo dia. Todo dia, irmãos, é uma renúncia. Todo dia eu e você precisamos matar o nosso velho homem. Todo dia nós precisamos matar o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa ira, né? E o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Nós somos levados ao matador todo dia. Estamos vivendo num mundo, irmãos, onde tudo é fácil, tudo é bom. Como foi falado aqui, né? Às vezes a gente olha para o ímpio, parece que o ímpio recebe as coisas, a gente não recebe, né? Então a gente começa a olhar para as coisas do mundo e vai se afastando de Deus. Mas a gente precisa todo dia renunciar. Nós estamos, irmãos, prestes a Jesus voltar a buscar a igreja. Talvez Jesus ele pode voltar para mim nessa noite. Talvez essa noite seja o meu último culto. Talvez essa noite seja a minha última adoração. Então a gente precisa, irmãos, todo dia se arrepender, todo dia renunciar a carne. É lá no teu trabalho, a gente vê tantas coisas, mas a gente precisa renunciar. Por amor de Jesus, irmãos. Por amor do Senhor, nós precisamos renunciar. Porque aqui nós estamos só de passagem, né? Aqui é um momento, mas a eternidade, a gente já, não sei se vocês já pararam para pensar o que é eternidade. Para todo sempre, sem fim. Você pensa sem fim, você estando lá na glória com o teu Criador. Mas você pensa também sem fim, você está lá no inferno porque você não renunciou à tua carne. É difícil? É um processo? Mas mais uma vez eu vou dizer, peça para o Espírito Santo, Ele te ajuda, Ele te orienta, Ele sabe daquela dificuldade que você não consegue vencer, Ele sabe daquele carrapicho que você tem, que você não consegue vencer sozinho, daquele pecado que você tem de estimação, que você não vence. Irmãos, eu não sei, o Senhor sabe, talvez é o pecado da intriga, talvez é o pecado, irmãos, da fornicação, da prostituição, eu não sei, mas o Senhor sabe, o teu Criador sabe. Talvez, irmãos, a gente precisa todos os dias olhar para o espelho e dizer o que eu preciso mudar. Fazer uma autoanálise de nós mesmos. Porque muitas das vezes eu e você nós julgamos o nosso próximo, mas a gente não olha para os nossos defeitos. A gente julga o nosso filho, mas a gente não olha para o nosso defeito. Nós julgamos o nosso marido, a nossa esposa, mas a gente não olha o nosso defeito. Então a gente precisa, irmãos, todo dia pedir para o Espírito Santo, Senhor, tira. Eu sempre peço assim, Espírito Santo, vai tirando aqueles carrapichos que eu não vejo, vai tirando aquele impedimento que impede eu de adorar o Senhor, de eu servir o Senhor em espírito e verdade, de eu ser uma verdadeira adoradora, independente do A, do B ou do C, se vão falar que eu sou Carola, se vão falar que eu sou antiga, se vão falar o que quiser, o importante é eu adorar o meu Criador, eu renunciar, tirar aquilo que me impede de servir ao Senhor. É teu Facebook, irmãos, tira. É teu Instagram, tira. Eu e meu esposo, nós temos um combinado, nós não temos Facebook, nós não temos Instagram, nós não temos o que vai nos tirar da presença do Senhor. Então a gente precisa, é aquilo que mais nos prende, é aquilo que a gente tem que eliminar
da nossa vida. Porque a Bíblia diz que aonde está o teu coração, lá está o teu tesouro. Em que você tem botado o teu coração? É no Senhor ou é no teu pecado? Então a gente precisa, irmãos, todo dia renunciar. Num mundo de tribulação, nós precisamos renunciar para que o Senhor Ele venha nos buscar, para que o Senhor venha nos dar graça, nos dar sabedoria, para que quando a gente chegar lá na glória do Senhor, nós podemos cantar o hino da vitória. O nome dele diz: eu sou mais que vencedora, porque o Jesus me ajudou. Eu sou uma adoradora, porque o Senhor me ajudou. Irmãos, nós precisamos, lá no nosso trabalho, lá na nossa família, falar do amor de Jesus. Tem muito cristão hoje tendo vergonha de falar que é cristão. Dentro da igreja sendo cristão, usando roupa de cristão, de crente, mas não é cristão. Lá fora se iguala com o mundo. Lá fora fica nas fofoquinhas do mundo. Lá fica nas patotinhas do mundo. Deus não se agrada disso. Eu digo que o Espírito Santo ele fica com os olhos como chama de fogo contemplando você. Talvez a tua família não te vê. Talvez o teu pai, a tua mãe não te vê, jovem. Mas Jesus te vê. Talvez a tua esposa não te vê, homem, mas Jesus te vê. Jesus ele fica olhando e dizendo: vai, filho, até onde tu vais com esse teu pecado? Até onde tu vais com isso, filho meu? Eu tenho pressa. E a gente entardece. Nós entardemos, irmãos. Nós que entardemos a bênção do Senhor na nossa vida. Porque Ele não vai entregar a vitória para a nossa vida enquanto nós não estiver da forma que Ele quer. Tenha certeza disso, irmãos. Quando você estiver ali do jeitinho que Jesus quer, quando Ele vê que o teu coração é verdadeiramente dele, Ele vai começar a te entregar a bênção. Ele vai começar a te entregar a vitória, porque Ele é um Pai que olha todas as coisas. Ele é um Pai que cura, Ele é um Pai que liberta, né? Eu sei, irmãos, eu tenho um filho que ele está desviado da igreja. Ele louvava na banda, tudo, e ele se afastou do caminho do Senhor, né? E ele chegou a ir para o centro de Umbanda, irmãos. Isso para uma mãe dói muito, 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 porque assim, ó, tu vê teu filho que louvava, tocava o violão dele lá na igreja, dizendo para você, você vendo no status o teu filho todo de branco e dizendo que toca aquele abatuque, sei lá o que é aquilo lá na Umbanda. E aquilo foi entristecendo, só que eu antes, eu era uma mulher que eu era muito de falar, brigar, falar, eu queria resolver no grito, né? E um dia eu escutei a irmã Rose falando, que ela até está ali, ela falou assim: quando você quer pedir algo, quando você quer que alguém mude algo, você peça para o Espírito Santo. O Espírito Santo vai lá no coração dele, fala com ele, muda ele, fala para ele assim. E eu estou aprendendo, irmãos, mas isso tem me dado tanta graça. E com meu filho foi assim. Ele falando lá naquele negócio de Umbanda e falava, e dizia: filho, a mãe não quer que você fale nisso dentro de casa. E um dia ele pegou e falou assim, que eu vi o status dele, ele falou: o que foi, mãe? Tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Eu falei: tá tudo bem. Você lembra aquela passagem, não sei se você conhece, eu falei para ele, de Sulamita? Sulamita, o filho dela estava morto dentro de casa e ela passou pelo profeta. O profeta perguntou: vai tudo bem? Ela falou: vai tudo bem. Daí ele falou: o que a mãe quer dizer com isso? Eu falei: hoje o teu cenário é de morte, mas espiritual, mas eu creio num Deus que vai dar vida e vida é abundância. Eu creio num Deus que vai transformar. E ele falou: ah, mãe, a mãe já vem com essas coisas de Bíblia. E eu descansei o meu coração e fui para uma campanha do Salmo 91. E eu falei: Espírito Santo, eu peço que o Senhor vai lá onde o meu filho estiver, quando ele estiver lá naquele terreiro de Umbanda, que o Senhor fale com ele. Senhor, o Senhor pode usar qualquer pessoa para falar com ele lá dentro daquele terreiro. Eu não aceito meu filho lá, porque antes dele ser meu filho, ele é teu filho, ele é seu filho. E eu comecei a fazer, irmãos, quando eu estava, acho que no 5º ou 6º dia da campanha, faltava 1 ou 2 dias para acabar. O meu filho chegou para mim e falou assim para mim: mãe, eu quero contar algo para a mãe. Eu falei: pode contar. Ele falou: mãe, sabia que quando eu não estou mais indo na Umbanda? Eu falei: não tá, filho? Ele falou: não. Quando eu começava a tocar o abatuque lá, mãe, uma voz dizia para mim: o que tu estás fazendo aqui, filho? O teu lugar não é aqui, filho. E ele disse: mãe, aquele lá fazia o que eu não conseguia, mãe. E eu não estou mais. Ele ainda não está na igreja novamente. Mas essa semana passada ele pediu para mim: mãe, me envia uns louvores. Eu falei: envio sim, filho. Hoje ele falou para mim assim: mãe, eu
mãe tem mais alguns louvores para me mandar. Eu falei, mandei para Glória! ela. Aproveita essa oportunidade e fala com Jesus, filho. Porque lembra que ele estava no culto dos jovens e o irmão que pregou, o jovem lá que pregou, falou assim para ele que Deus ouvia quando ele em pensamento falava com Deus e dizia que ele não conseguia, que ele não tinha força. Então, olha, irmãos, eu nem sabia que o meu filho em pensamento pedia para Jesus. Mas o Espírito Santo sabia, e Deus está trabalhando no coração dele. Deus ele vai trazer ele no momento certo. Deus vai trazer. O que eu quero dizer para você com isso? Eu não sei da tua vida, mas se você crer, se você começar a pedir para o Espírito Santo mudar a pessoa, ele vai mudar. Ele vai mudando, ele vai trabalhando. Eu sou uma pessoa que eu amo fazer campanha, porque quando eu estou em campanha, eu estou em oração. Eu acabo uma campanha, eu já estou noutra. Porque, irmãos, se eu não ficar em campanha, eu sou preguiçosa para orar também, sabe? Então, se eu estou em campanha, eu não quero campanha. Então, é o meu meio de trabalhar, de fazer a vontade do Senhor. Então, eu vivo fazendo campanha. Eu acabo uma campanha, eu já estou noutra, é por um, é por outro, é pela minha vida, quase a maioria das vezes pelas pessoas, mas isso vai nos moldando, irmãos. Isso vai nos aperfeiçoando. Aleluia. Isso vai fazer a gente ser limpo, de dentro para fora. Vai fazer a gente ser purificado no nosso coração, ter vontade de se doar para o nosso próximo. Sabe? De saber que nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, para cumprir o nosso propósito. Aleluia. Então eu quero te dizer nessa noite, irmãos, não deixe. Não deixe de adorar o teu Criador. Não deixe nada entristecer o coração do teu amigo Espírito Santo. Porque ele é sensível. Ele está aqui. Ele se faz presente nesse lugar. Eu quero te pedir, irmão, se tem algo nessa noite que te impede de adorar, que te impede de ser mais pertinho de Jesus, deixa aqui nesse altar nessa noite. Confessa teu pecado. Porque Jesus diz que é pecado confessado, Jesus ele perdoa. É nós que muitas das vezes não queremos confessar, nós precisamos confessar um no outro, nós precisamos sentar, botar. Muitas das vezes eu faço assim, eu boto uma cadeira, sento e digo, Espírito Santo, eu quero falar isso para o Senhor. Eu sou assim, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso. O meu esposo não vê intimidade com Deus, mas o Senhor vê e Ele muda. Então assim, irmãos, que a gente possa estar cada vez mais próximo de Jesus, sabendo que Jesus está às portas para voltar, amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade, queria convidar os irmãos a se colocar de pé. Se eu falar mais além daqui, irmãos, eu vou estar falando de mim, eu não quero